E aí, galera, sejam bem-vindos a essa aula bônus a respeito do assunto do momento que todo mundo quer saber se o tênis de placa ele é útil ou não é. Existe alguma evidência na literatura mostrando que faz sentido a utilização desse tênis? Então é tudo isso que nós vamos identificar aqui com um bônus no final dessa aula, falando um pouquinho mais sobre que tipo de corredor que pode utilizar esse tênis de placa e qual é o treino de força específico para esse corredor que deve ser feito para que a gente possa tentar reduzir a chance de alguma lesão que venha a acontecer com esse tênis. Lembrando que eu falo tentar porque a quantidade de evidências que existe a respeito do tênis de placa é muito pequena. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma troca de informações relacionadas à ciência para que a gente consiga chegar a esse veredito final, ali no final da nossa aula bônus, para entender melhor como que a gente pode utilizar a biomecânica do tênis de placa para favorecer a sua prescrição do treino de força voltado para esse corredor. Então, alguns questionamentos que muita gente vem falando para mim nas redes sociais são quais? Primeiro, o que é esse tênis de placa? Todo mundo fala tênis de placa, tênis de placa, tênis de placa. Carbono, tem N materiais possíveis que possam entrar nesse assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Outro questionamento que vem muito, né? Existe placas diferentes? Qual é a melhor placa? A placa de carbono posicionada na ponta do pé ou posicionada no calcanhar faz diferença? Existe alguma evidência falando sobre isso? Outro questionamento, existe alguma evidência falando sobre economia de corrida e o tênis de placa? Faz sentido comprar um tênis de placa para melhorar a performance e reduzir o gasto que você tem de oxigênio, né, de relação ao aumento da economia de corrida? Outro ponto, e lesão? Faz sentido falar, por exemplo, como muita gente fala por aí, que quem usa tênis de placa tem fascite plantar com mais facilidade? Existe embasamento científico para esse tipo de informação? Outro ponto, ele protege o meu tornozelo, porque já que ele vai me ajudar na propulsão, eu vou reduzir a demanda do meu tornozelo, isso protege ele em relação às demandas que vão acontecer durante a corrida? Será que existe alguma evidência relacionada a isso daqui? E como é que fica a nossa articulação do joelho e do quadril? Existe evidência falando sobre isso? Um outro ponto bem interessante é, será que vale eu, um corredor recreacional, utilizar um tênis de placa para alcançar os meus objetivos, que na maioria das vezes não são voltados para performance, acabam sendo voltados para terminar uma prova? Ou seja, eu nem estou ligando muito para tempo, para economia de corrida. Será que um tênis de placa ele vai melhorar tanto a minha economia de corrida que vai fazer com que eu consiga terminar minha prova por conta do tênis? Esse é um ponto bem legal da gente pensar também, né? E outra coisa, quem pode usar? Qualquer corredor pode usar? Existe algum tipo de corredor específico dentro da ciência que já foi analisado e que mostra que para esse público é interessante? Ou está tudo ainda em aberto e as pessoas ainda não sabem direito o que é o que? Então, esses são alguns pontos e para começar essa aula eu começo logo com esse slide mostrando o seguinte, quando eu entro no PubMed e coloco o termo, né, de tênis de placa de carbono, eu consigo observar que eu tenho apenas 32 artigos publicados, não necessariamente voltados para a corrida em si, porque quando eu aumento um pouco, eu refino um pouco essa minha busca voltados para a corrida e falar um pouquinho também sobre o stiffness, né, que é a rigidez dessa placa, olha o que acontece. Ele reduz a quantidade de estudos. Eu vou para 17 estudos. Cara, é muito pouco estudo, tá? Desde lá de 2000 até aqui 2024, em 24 anos, só 32 trabalhos e específico para a corrida, 17 trabalhos falam sobre isso. Então, dentro dessa aula, eu peguei esses 17 trabalhos, eu li esses 17 trabalhos e eu vou falar um breve resumo de cada um deles e depois a gente traz tudo isso para dentro da nossa realidade, na aplicabilidade dos treinos de força baseado nas fases da corrida, utilizando esse tênis de placa. Então, o primeiro ponto que a gente vai comentar é o que é esse tênis de placa. Então, aqui eu tenho na imagem para vocês, vocês conseguem ver as faces, né, desse tênis. E, em específico, eu tenho essa placa cinza, que é a placa de carbono. E aí nós temos diversas possibilidades. Ela pode ser plana, ela pode ser curva, ela pode ser cortada, ela pode ser só na parte anterior do pé, ela pode ser só na parte de trás, né? Mas qual é o objetivo que essa placa ela tem? Ela tem um objetivo de aumentar a rigidez longitudinal
né, do tênis enquanto ele faz o movimento, seja com a ponta do pé ou seja com o calcanhar. A ideia é que ele consiga aumentar essa rigidez. E com isso, ele tem um dos objetivos, melhorar a estabilidade do arco plantar. Né? Pessoas com um arco plantar mais frágil, que não conseguem manter essa estabilidade, podem se beneficiar de um tênis de placa, porque ele tende a aumentar essa rigidez, não deixando que o arco plantar acabe deformando por conta de algum evento em específico. Né? Um outro ponto é que ele tende a favorecer a contribuição para uma propulsão. Né? Então, no momento em que você faz o rolamento do antepé e começa mesmo a fazer esse movimento, ele tem ali um movimento de catapulta, existem alguns vídeos mostrando isso, né? Em que ele favorece esse movimento de catapulta, aumentando a capacidade que você tem de ir à frente. Então, esses são alguns objetivos, né? E aí, contudo, utilizando todos esses aspectos, você tende a melhorar a economia de corrida. Então, essa é a proposta de um tênis de placa. É assim que você utiliza o tênis de placa para que você tenha aí uma melhor economia de corrida, uma melhor estabilidade do seu pé, um facilitador na região do antepé para propulsão, e é por isso que nós temos aí, então, esse tênis tão falado. Agora, será que isso é efetivo ou não é? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, assim, ele cumpre esses objetivos? Ele chega a cumprir esses objetivos? Então, um ponto interessante é o seguinte: dentro da variedade de tênis, nós temos algumas coisas que já foram medidas na ciência e que nos mostraram que existe um tipo específico de placa que tem um melhor desempenho para a economia de corrida em relação aos outros. Então, não é relacionado ao tipo específico, né? Mas sim ao local onde ela está. E eles observaram o seguinte: placas inteiras com curva, elas tendem a ter um melhor rendimento, uma melhor economia de corrida do que uma placa, por exemplo, só na ponta do pé ou só na parte de trás. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Dentro de posicionamentos da onde essa placa está, o melhor posicionamento é com ela inteiriça e curva. Isso traz para ela um pouco mais de rigidez e também favorece na melhora da economia de corrida em relação às outras possibilidades. E aí existem estudos mostrando isso, né? Esse estudo é um estudo bem interessante, que ele pegou o mesmo tênis e ele deixou um tênis intacto e deixou o outro tênis com alguns cortes. Como vocês podem ver na imagem, esse da direita aqui, eles fizeram uns cortes transversais na placa, né? Vocês podem observar, e eles observaram o quê? Que não teve uma diferença na economia de corrida para essas placas, muito menos nos parâmetros espaço-temporais. E um outro trabalho que mostrou de forma diferente uma placa inteiriça e uma placa segmentada, como vocês podem ver na imagem. A da esquerda é uma placa segmentada, aqui ó, vocês conseguem ver que tem uma parte faltando, e aqui é a placa inteiriça, e é mais curva, né, vocês conseguem ver. E eles observaram o seguinte: também não teve diferença na economia de corrida e nem nos parâmetros espaço-temporais. Porém, olha que interessante, houve uma redução de quase 30% da pressão na região do antepé. Então, tudo bem, pode não ser melhor na economia de corrida, mas, por exemplo, para corredores de antepé que tendem a correr com essa região e tendem a ter uma pressão bastante grande por conta do impacto ser aqui, né, do contato inicial, eles podem se beneficiar talvez desse tênis de placa, porque você tem ali uma redução bem grande da pressão nessa região anterior do pé. Então isso serve até, por exemplo, para corredores de areia, que correm de tênis, né? Não correm descalço, mas correm de tênis, e na corrida na areia praticamente todos os corredores se modificam de um padrão de contato de calcanhar para antepé e médio pé. Esse corredor ele pode se beneficiar talvez por um tênis de placa. Agora, falando de economia de corrida, como é que funciona isso? Bom, basicamente 3 trabalhos fizeram trabalhos bem interessantes e robustos, ali em torno de nota 6 e 7 na escala Pedro, que é uma escala bastante legal para a gente conhecer da fisioterapia, uma escala que nos mostra ali
alguns componentes metodológicos do artigo que indicam uma qualidade e um baixo viés. Então, uma nota 7 é uma nota bem legal já para estudos, né? E uma nota 6 é uma nota interessante, que traz ali que esse estudo ele tem determinados pontos de viés, mas que muitos processos metodológicos foram bem feitos. Então, a partir disso, eu vou falar um pouquinho de cada um desses três para vocês entenderem quem são esses corredores, ou seja, o público-alvo que foi utilizado dentro desses artigos. Acho que esse é o ponto mais legal dessa aula, para vocês entenderem que esses achados que eu estou falando são de um público-alvo específico, tá? E que não são do nosso público normal que a gente atende no dia a dia. Então, vocês vão ver, por exemplo, uma característica de 13 corredores, ou seja, um N muito pequeno, só do sexo masculino, nenhuma mulher. Outro ponto, um VO2 máximo, um VO2 médio ali, né? VO2 máximo médio, entre eles, de 57, pô, é um bom VO2. E o mais legal, olha só isso aqui, ó, um critério de inclusão que eles colocam. Os corredores eles precisam completar 10 km em menos de 40 minutos. Esse é um fator importante porque quando a gente olha a economia de corrida e o percentual que reduz, a gente consegue fazer uma transferência do quanto de tempo que isso reduziria, por exemplo, numa prova de 10 km. E a gente consegue ver o seguinte, esses corredores, quando utilizaram o tênis com placa, eles tiveram uma absorção maior de energia pela articulação do tornozelo. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, nesse daqui, aqui está menos ankle, né, que seria uma energia de absorção, por isso que é negativo. E a gente consegue ver que, de acordo com o aumento da rigidez, você tem uma diferença em relação ao controle. Então, quando você tem uma rigidez mais alta, você tem ali um aumento na capacidade de absorção de energia pela articulação do tornozelo. E pelas outras articulações você não teve diferença. Então isso é um ponto interessante. Outra coisa que a gente consegue tirar de informação disso é que eles tiveram uma melhoria de 1% na economia de corrida. E o que isso se reflete dentro de uma corrida de 10 km? Então, se você corre ali 10 km em 40 minutos, vamos colocar assim, isso me dá que em vez de correr em 40 minutos, esses 10 km, você vai correr em 39 e 36. Por quê? Porque ele vai me dar ali uma economia em torno de 24 segundos. Então, pensa, uma prova de 10 km que a gente está falando de um nível profissional, 24 segundos é um tempo considerável, então clinicamente significante, né? Não só estatisticamente, mas clinicamente significante. Agora, quando a gente está pensando, por exemplo, no nosso aluno corredor, né, recreacional, que ele quer simplesmente terminar uma prova de 10 km, que é um dos objetivos dele, ele não está nem em busca de pace para reduzir o tempo dele na prova, ele nunca correu 10 km na vida, ele quer começar a correr 10 km. Não faz sentido nenhum eu prescrever, por exemplo, que ele compre um tênis de placa com o objetivo de melhorar a performance. Primeiro que já não está no objetivo dele. O objetivo dele não é melhorar a performance. A performance dele é terminar a prova hoje. Pode ser que mais para frente isso faça sentido, mas hoje não faz, né? Então, a gente começa a ter esse tipo de informação quando a gente vê esses artigos. Um outro artigo com as características parecidas. Você vai ver, ó, 16 corredores competitivos, também do sexo masculino. O VO2 máximo ele não comenta no artigo, né? Mas ele bota ali que o critério de inclusão dele é que o cara tem que correr 10 km em 35 minutos. Ou seja, bem próximo, né, dos 40 ali, mas é ainda um nível um pouco mais avançado, né? Ou fazer uma meia maratona em menos de 1,20. Pô, mano, vou te falar. Fazer uma maratona em menos de 1,20, esse critério de inclusão é pesado, né? Não é qualquer corredor que faz uma meia maratona em menos de 1,20. Então, eles utilizaram um Vaporfly, 4%, e o Strike 6 da Nike também. Então, o Vaporfly é um tênis de placa e o Strike 6 é um tênis que não tem placa. E eles observaram 3 condições na corrida plana, na corrida de subida e na corrida de descida. E eles observaram que a corrida plana foi o momento onde ele teve maior economia de corrida, de 3,83, e isso foi diminuindo de acordo com o aclive ou o declive. E o que isso significa? Pegando para uma corrida plana, uma melhora de 3,83% em 40 minutos, por exemplo, seria em torno de 80 segundos. Cara, é bastante coisa, né? Começa até a ser significativo para aquele cara que já correu 10 quilômetros e ele quer reduzir o pace dele, ele quer melhorar o rendimento dele nessa prova, e aí entra
um case interessante aí, né? O Vaporfly, ele conseguiu ser bastante significativo em relação ao Strike 6 para uma corrida plana. Mas detalhe, o que eu estou falando é para corredores de alta velocidade. Será que esse meu corredor de 10 quilômetros, que ele já quer melhorar o pace dele, que ele tem uma velocidade bem menor do que essa, vale a pena? Não sei, a ciência não fala. Eu posso extrapolar para esse público? Não, não posso. E se essa minha corredora for corredora e não corredor? Pior ainda, eu não posso fazer essa transferência. Mas dá para a gente ter uma noção do que pode acontecer ou não, né? Um terceiro trabalho, também tudo recente, né, de 2021, esse daqui, com um N pequeno também. Então, reparem, são trabalhos com um N pequeno, com um público muito específico, né? Corredores treinados, sexo masculino, ou seja, muito difícil colocar isso para o sexo feminino também, já que os estudos não trabalham com o sexo feminino. O VO2 máximo eles também não mencionam e eles colocam ali também 10 km em torno de 44 minutos. E eles adicionam um outro fator de inclusão que os outros dois não adicionaram, que é o fato de você ter lesão ou não nos últimos 6 meses. E o que eles observaram? Eles não observaram diferença na rigidez de uma placa com baixa, tipo assim, uma rigidez ok, né? E nem uma rigidez muito grande. Eles observaram a diferença só para uma rigidez intermediária. Esse ponto é legal, porque mostra que não é que quanto mais rigidez, melhor, né? No mundo da corrida, a gente sempre tem esse estigma de que quanto mais melhor ou quanto menos melhor em determinados assuntos. E nem sempre esses extremos eles são melhores, né? Achar um equilíbrio dentro da rigidez da placa é muito importante para que ela tenha, sim, um efeito de melhora da economia. Então, eles observaram uma melhora de 2%. E o que isso se retrata dentro de uma corrida em 44 minutos? Se retrata em 53 segundos, o que também é bem vantajoso para quando a gente está pensando numa corrida voltada para quê? Voltada para uma performance, voltada para tempo. Mas quando a gente pensa em quilometragem, simplesmente fechar uma prova, a economia de corrida ela não faz tanta diferença assim. Bom? E aí existem 2 trabalhos que são bem interessantes, um pouco diferentes desses últimos 3 que eu falei, em que esse cara ele pegou os 100 melhores desempenhos masculinos nas provas de 10 km, meia maratona e maratona de 2015 até 2019. E o que ele achou? Ele entendeu o seguinte, que para corridas de 10 km, quem utilizou o tênis de placa, ele saiu de um tempo total de 1.671 segundos para 1.685, o que dá uma melhora de 14 segundos. Ou seja, quem utilizou o tênis de placa teve uma melhora de 14 segundos em relação a quem não utilizou esses tênis de placa. Para uma meia maratona, esse valor ele aumentou um pouquinho, 18 segundos. Mas o que ficou mais evidente mesmo foi para a maratona, em que esse valor ele aumentou de forma considerável, 74 segundos. Agora a gente volta a pensar. Quando a gente está pensando na elite, né? Quando a gente está pensando naquele grupo que corre pensando na vitória, pensando no pódio, 74 segundos é coisa pra caramba. E aí esse cara justifica você pensar em utilizar um tênis de placa em relação a um tênis convencional. Agora, se você é um cara que só quer completar a maratona, volto naquele meu ponto. Será que é realmente útil para quem só quer completar a prova? A gente começa a ver que as evidências elas vão levando a gente para um outro lugar, né? Para um lugar em que a gente começa a repensar o valor financeiro que a gente investe naquele tênis para o retorno clínico e prático que ele vai dar para a gente. Então, o público que precisa utilizar esse Vaporfly ou um outro tênis específico, né? Existem tênis da Adidas, existem tênis da ASICS, existem tênis da Puma, da Fila, que tem ali uma placa, né? Mas então, pensando em tênis de placa em geral,
será que vale realmente utilizar esse financeiro todo para isso? É uma das coisas que a gente se pergunta, né? E esse outro trabalho é bem legal também. Foram 28 corredores e já colocaram ali, né, 14 deles com um nível nacional e 13 com um nível que eles chamam de treinados, ou seja, são corredores experientes, esses treinados, e o 14 é o nível de elite mesmo, que compete a nível nacional e a nível internacional. E eles observaram o seguinte, tanto para um quanto para outro, né, a melhoria de economia de corrida num teste de 3.000 metros foi de 5 segundos. Então a gente pensa assim, 3.000 metros, 5 segundos, para corredores de elite, óbvio que vale a pena. Porque essas corridas elas são decididas em centésimos de segundo às vezes. Agora, quando a gente pensa para nosso amigo corredor recreacional de pace 6, pace 5, esse cara nem sempre vai se beneficiar ou vai ter vantagens em ter um tênis de placa para fazer a sua corrida, né? E aí, risco de lesão. Tudo bem, Gabriel, eu entendo que quando a gente vai buscar, né, um rendimento, um tênis de placa talvez não seja suficiente, não é nem que seja suficiente, ele não seja útil, né? Não vale a pena aquele custo-benefício. Mas será que ele reduz a chance de eu me lesionar, já que ele favorece a melhora de economia de corrida que a gente viu? Será que isso faz com que eu me lesione menos por conta disso? E aí a gente chega nesse ponto aqui. Eu coloquei só mais uma palavra, onde eu tiro o quesito running, tiro o quesito stiffness e boto só lesão. E isso aqui é o que eu encontro. Nenhum ensaio clínico randomizado. E aí é onde eu quero chegar. Se eu não tenho nenhum ensaio clínico randomizado que tenha um grupo controle e que seja de forma longitudinal para eu entender se a utilização daquele tênis causou ou não uma prevalência maior de lesões, uma incidência maior de lesões, cara, eu não posso chegar para você e falar assim, utiliza porque vai te proteger, ou não utiliza porque vai te gerar lesão. Eu não posso gerar esse tipo de informação, porque não faz o menor sentido. Não tem nenhuma evidência que fale. Se aconteceu com o José, se aconteceu com o João, caraca, ele é em uma população gigantesca. Eu não posso pegar esse exemplo, não relacionar com o exemplo do João, por exemplo. Eu pego o João e pego o José. Os dois se machucaram, mas eu não faço nenhuma relação com eles, eu não gero nenhum cálculo estatístico, eu não consigo gerar nenhum tipo de informação com um peso e sem viés a respeito disso. Eles fizeram coisas diferentes, eles têm vidas diferentes, eles são perfis diferentes. Então eu preciso entender, eu preciso de uma população que represente uma maior e faça um estudo que me gere essas informações. Tá? Então hoje a gente não pode chegar e falar um tênis de placa promove fascite plantar, um tênis de placa promove reação por estresse. A gente não pode falar isso, porque existem N outras variáveis que são confundidoras em relação ao tênis de placa. E aí, pegar essa informação e inferir que todo mundo... Cara, você está cometendo um erro metodológico absurdo. E isso, dentro das mídias sociais, é um baita de serviço, né? A gente não pode nem falar que sim, nem falar que não. Então, quando a gente chega nesse sentido, o único trabalho que comenta sobre tênis de placa e lesão é esse trabalho aqui, de 2023, do ano passado, e em que ele coloca 5 corredores. Dentro desses 5 corredores, 2 são corredores de elite, de 3.000 metros, com obstáculos, e 3 são corredores de longa distância. E ele observou que todos esses corredores, né, eles tiveram fratura por estresse no navicular. Diferentes níveis de lesão. Uns nível 1, uns nível 2, outros nível 4. Uns tiveram que tratar com cirurgia, outros apenas com repouso. Então, assim, foi primeiro, um público diferente. Teve mulher e teve homem. Então, foi um público diferente entre eles. Ele não gerou nenhum tipo de cálculo estatístico entre eles, até porque não ia conseguir, né? 5 sujeitos, não ia conseguir ali encontrar nada. E se encontrasse, ia encontrar um intervalo de confiança gigantesco. Então, assim, ia forçar uma estatística, provavelmente. Então, ele não fez, pelo menos ele teve bom senso disso, né? Foi um estudo de caso.
em separado, mais para informar do que para dizer que o tênis de placa causa uma fratura por estresse. Cada um deles ali teve um ponto específico, né? E se machucou em um momento diferente, com um volume de treino diferente, com intensidade diferente. Um foi com prova, outro foi no treino. Então, assim, você tem ali várias diferenças e isso não pode, de forma nenhuma, ser extrapolado para uma população geral, dizendo que, por exemplo, corredores com tênis de placa vão ter lesão de reação por estresse no navicular, tá? Então, é muito importante que a gente entenda esse trabalho e não extrapole, e não gere pânico dentro de uma sociedade só porque isso aconteceu, vai acontecer comigo também. Pode ser que amanhã saia um trabalho mostrando que tem, sim, evidência e tudo mais. Aí a gente muda o nosso discurso, porque agora tem evidência. Mas hoje não tem, então eu não posso fazer esse tipo de comentário para vocês, tá bom? Isso é um ponto importante que eu queria deixar para vocês. Nenhum, né, tipo de análise nesses corredores e diferentes períodos de exposição, ou seja, cada um deles usou o tênis por um tempo específico. Um lesionou com 6 meses, o outro lesionou com 2 anos de exposição. Então, assim, não dá para a gente ter nenhum tipo de informação concreta de que uma coisa leva a outra, de causa e efeito. Agora, ele protege o meu tornozelo? O quanto de sobrecarga que entra na articulação do meu tornozelo? A musculatura que envolve a articulação do meu tornozelo, ela reduz de demanda, ela aumenta de demanda? Ou como é que isso repercute para essas estruturas, né? E a gente encontra alguns estudos, 2 principais, né, que falam que o aumento de rigidez, ele promove um menor encurtamento do fascículo do gastrocnêmio medial. Isso é bem legal, tá? Por quê? Porque, de acordo com o aumento da rigidez, você tem ali uma redução, né, nesse encurtamento do fascículo, mantendo a quantidade de força que ele gera, sem aumentar a sobrecarga nele. Produzo, o que eu tenho? Eu tenho uma melhor eficiência. Eu consigo produzir força encurtando menos. Isso é muito maneiro, né? Então, eu tenho um aumento da eficiência com menos demanda. Outra coisa que também diminuiu foi a velocidade desse encurtamento, o que também promove, mais uma vez, esse componente aí de melhora de rendimento do gastrocnêmio medial para uma utilização com o tênis de placa em relação ao tênis sem placa, e isso vai melhorando com o aumento da rigidez. Um outro ponto, né, é que o tendão calcâneo ele tem um aumento também na capacidade de absorver energia e de impulsionar essa energia de volta no momento da propulsão. Então é bem interessante, né? Mas a gente precisa entender qual é o efeito crônico desse aumento de carga que o tendão recebe e impulsiona, né, de forma gerando aí maior propulsão na fase de toe-off, né, na fase de retirada do pé. Então, assim, você tem um maior retorno, né, dessa energia e também uma maior capacidade de impulsionar. Esse é um outro trabalho que tem, assim, que foi feito agora em 2024, vocês vão ver aí, em março de 2024, né? E ele mostrou alguns componentes legais, quantitativos também, né? Mas assim, com um N muito baixo, gente. 7 corredores de elite, só homens também, né? Com um tempo abaixo de 15 minutos nos 5 km. Vamos lá. Quantos corredores brasileiros correm abaixo de 15 minutos nos 5 km? É a maioria? É uma coisa fácil de conseguir? Correr abaixo de pace 3 nos 5 km? Não é, né? Venhamos e convenhamos. Então, quando a gente pega esses dados e extrapola esses dados para um cara que faz um pace 6, pô, a gente está cometendo ali uma gafe científica muito importante, né? Então, a gente não pode fazer essa extrapolação. É um nicho muito pequeno de pessoas e uma quantidade muito pequena de pessoas nesse estudo. Então, ou seja, é um nicho pequeno com pessoas, com poucas pessoas. É um estudo muito, muito, muito fechadinho. Traz uma informação legal, mas a gente não pode gerar essa extrapolação, tá? Mas serve para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer. O que ele encontrou? Ele encontrou
que o Vaporfly ele teve ali uma redução de 50% da ativação do gastrocnêmio medial em relação ao Zoom Pegasus. Isso é muito interessante. Isso também aconteceu para o gastrocnêmio lateral, não em 50%, mas aconteceu também para o gastrocnêmio lateral, mostrando que você tem ali uma diminuição muito grande da demanda que esse gastrocnêmio ele teve, e você não teve uma perda de eficiência do Vaporfly em relação ao Zoom Pegasus, né? Você manteve a mesma eficiência e você conseguiu reduzir 50% da demanda daquela musculatura. Isso é um fato legal da gente entender, né? Isso ocorreu também, igual o outro encontrou, né, por conta de uma diminuição no encurtamento do fascículo. E a gente consegue ver também o mesmo achado que o outro artigo mostrou, que é o quê? Um aumento na capacidade desse tendão calcâneo de absorver e de retornar essa energia para o movimento da corrida, né? Então aí a gente chega a um questionamento. O tênis de placa vale o preço? E aí eu jogo para vocês essa pergunta. Vale? De acordo com o que eu mostrei para vocês aqui, a minha questão é, vale se você for um corredor de elite. Se você for um corredor que busca tempo, vale. Que busca prova, que busca resultado, que busca medalha, que busca pódio, vale. Sem dúvida vale. Porque a chance de você alcançar esse seu objetivo com um tênis hoje de placa é muito maior do que a chance de você alcançar isso com um tênis sem placa. Ponto final. Esse é um ponto, assim, crucial. Melhora na economia de corrida significativamente do ponto de vista clínico, em questão de tempo que você vai demorar numa prova, reduz a demanda da articulação do tornozelo. Então, assim, é muito interessante pensar num tênis com placa para esse tipo de corredor. Agora, você é um corredor que está começando agora, nem sabe direito como que você corre ou o que você quer dentro do mundo da corrida. Vale a pena você pegar 2 contos e desembolsar um tênis? Cara, não vale. Não vale. O benefício que ele vai te trazer é irrisório perto do investimento que você vai ter que fazer. Agora, foi na loja, olhei 4, 5 tênis. O que melhor vestiu em mim foi o tênis de placa. Foi o mais confortável de todos. Eu tenho grana, eu não tô nem aí pra grana. E eu quero comprar? Vai fundo, mano. Compra, pô. É o mais confortável. Você tem dinheiro, isso não vai te fazer falta? Vai fundo. Não vejo por que não. Mas não justifica por conta de ser, por conta da performance. Porque não vai ser. Tá? Não vai ser. Mas justifica pelo conforto, justifica porque você quer estar na moda, justifica porque você quer mostrar. Tá ótimo, pô. Isso aí são outros 500. Não justifica pela performance. Tá bom? Pelo menos a ciência não embasa isso. Agora, qualquer um pode usar? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa entender. Porque o que acontece, gente? Quando você usa um tênis de placa, você vai ter ali um tênis em que ele vai aumentar a sua rigidez do arco plantar. Ele vai fazer por você muitas coisas que você saberia fazer. E que você geraria essa demanda para o seu corpo e o seu corpo continuaria evoluindo enquanto você vai correndo, ele vai também ganhando capacidade, de certa forma. Obviamente que não sem um treino de força, mas você vai evoluindo os componentes musculoesqueléticos também, se essa carga ela for progressiva, né? Você vai dando carga para o seu corpo ele vai aguentando essa carga. Se for feita de forma progressiva, com calma, sem pressa, o seu corpo vai evoluindo também, né? Então, quando você tem um tênis de placa para esse cara que não tem preparo ainda, ele vai continuar sem preparo, principalmente lá na região do pé, que a gente já viu em outras aulas aqui no nosso método, né, que são importantes, músculos intrínsecos do pé são muito importantes para a redução do risco de lesão. E quando você utiliza um tênis de placa, você tem ali, acaba inutilizando aqueles músculos porque você já tem uma rigidez externa. Só que você vai aumentar esse volume de corrida.
mas você está aumentando esse volume de corrida sem gerar a demanda que você deveria gerar nessa região para continuar evoluindo. Então pode ser que lá na frente você pague o pato porque a musculatura que tinha que estar evoluindo, ela está involuindo porque você não está utilizando ela. Ah, Gabriel, mas é só fazer um treino de força específico para isso. Exato. Exato. Então, se você quer utilizar um tênis de placa logo de cara, porque você tem dinheiro, você pode, não sei o que e tal, certifique-se de que aquela musculatura que você está, entre aspas, inutilizando ou inativando durante a sua corrida com o tênis de placa, esteja sendo ativada e fortalecida de forma consciente e de forma eficiente dentro do seu treino de força. Por quê? Porque se isso não estiver acontecendo no seu treino de força, provavelmente lá na frente, quando você começar a evoluir em volume e intensidade de corrida, isso pode te prejudicar, segundo as coisas que a gente vê na ciência. Obviamente que não dá para extrapolar dizendo que você vai, mas a chance de você ter um pé mais frouxo, mais fraco e inativo ao longo do tempo, ela é maior. Até porque, pensa só, aquela pessoa que da vida inteira correu descalço, ele vai ter um pé mais fortalecido, mais estável, mais cascudo do que o seu, que desde o berçário botou um tênis. Mesmo que esse tênis seja sem placa. Você, de certa forma, você inibe essa musculatura quando você tem um tênis que amortece por você. E por isso que o treinamento da musculatura intrínseca do pé, ele é tão relevante quando a gente entra no quesito de redução de risco de lesão. Amortece, e isso inibe sim a musculatura. E um treino de força voltado para isso vai fazer com que essa musculatura ela se mantenha. Então, essa novidade do tênis de placa só ressalta a importância desse treino externo para você conseguir manter a sua capacidade funcional do seu pé enquanto você corre com um tênis de placa, tá? Então, assim, quando a gente pensa em qualquer um pode usar, eu penso que qualquer um que mantenha o fortalecimento da musculatura intrínseca do pé bem feito, de forma regular, intensa, para que você mantenha a estrutura do seu pé adequada, eu não vejo por que não usar o tênis de placa sem pensar em performance. Porque para pensar em performance, só se for um corredor de elite. Isso é a minha visão baseada no que eu leio de artigo científico voltado para tênis de placa. Outro ponto, baseado no que a ciência tem, quem é que se beneficia então desse tênis de placa? A primeira coisa que eu posso falar é corredor de elite, que a gente já falou, mas pensando em quem não é corredor de elite. Esses corredores que têm um déficit na fase de propulsão, ou por falta de extensão de quadril, ou por falta do componente do mecanismo de molinete que faz ali a parte final da propulsão, pessoas que têm problemas nesse sentido, na fase de propulsão, podem se beneficiar com o tênis de placa, desde que façam um treinamento voltado para a musculatura intrínseca do pé, para você ir balanceando essa inativação por conta da placa. Mas a placa ela pode te beneficiar, por quê? Porque ela reduz a demanda naquela região, né? A gente viu redução de pressão na parte anterior do pé, ela aumenta a capacidade propulsiva e você ainda tem ali um controle do arco plantar de forma artificial. Então, se você consegue utilizar o tênis de placa enquanto você melhora essas valências, o tênis de placa ele pode ser sim um excelente paliativo para esse cara não perder performance no sentido de continuar correndo e ir melhorando essas funções da fase de propulsão. Esse é um cara que poderia se beneficiar bastante. Maratonistas de elite que buscam performance, que buscam pódio, né? Corredores naturais de antepé, esse corredor que ele é natural do antepé, quando ele entra com o antepé, ele tem uma demanda bem grande na região aqui dos metatarsos, né? Do coxim dos metatarsos. E é muito comum ver metatarsalgia, que é nada mais, nada menos do que a reação por estresse nessa região, porque você tem uma força anteroposterior, né?
de resposta do solo para o seu pé muito grande nessa região. E como ela é a primeira região que impacta, né, você tende a ter aqui uma quantidade grande de reações por estresse nessa região. Esses corredores que utilizam um tênis de placa e entram com um antepé, eles vão ter uma redução da pressão aqui nessa região, né? Eles vão ter uma melhor capacidade propulsiva e vão ter uma menor demanda da musculatura que eles utilizam para absorver carga, que é o gastrocnêmio e o solear. Então, olha só, esse tipo de corredor, ele já vai provavelmente ter uma musculatura significativamente maior na região da musculatura intrínseca do pé, né? Por isso que corredores naturais de antepé podem se beneficiar. Agora, eu sou corredor de calcanhar e eu vou passar para médio pé e antepé só para usar tênis de placa. A chance de dar ruim é muito grande. Muito grande, porque você está botando duas coisas novas diferentes. O tênis de placa e um padrão de contato diferente. Você está mudando muita coisa ao mesmo tempo e se o seu volume estiver lá em cima, a chance de você se machucar é muito grande. Então, não é corredores que vão mudar para o antepé, corredores que já correm com o antepé de forma natural. Um outro ponto, corredores que estão voltando de lesão no tendão calcâneo ou no tríceps sural. Por que eu digo isso com muito asterisco, gente? Porque esse cara, ele precisa estar fazendo isso com um volume bem baixo e fazer isso de forma muito gradual, ou seja, expondo a utilização desse tênis de forma muito gradual, enquanto ele está trabalhando na físio e no fortalecimento para melhorar essas capacidades. É uma forma de tentar manter ele dentro da corrida, para que ele não perca ali a performance um pouco na corrida, e fazer com que ele ainda se mantenha ativo enquanto você vai trabalhando todo esse processo de reabilitação e fortalecimento dessa região intrínseca do pé. Agora, pensando para um corredor que quer utilizar o tênis de placa, mas quer tentar reduzir a chance dele se machucar com a utilização desse tênis. Como é que eu posso pensar dentro de uma estrutura de treino de força para ele? Né? Então, o primeiro ponto, baseado em tudo que a gente já conversou aqui, que a gente precisa ter ideia, é que um bloco da musculatura intrínseca do pé precisa ser feito. Ou em casa, ou na academia, não importa. Isso precisa ser feito. Por quê? Porque o tênis de placa, ele tende a reduzir a ativação dessa musculatura que vai controlar o arco plantar, que vai fazer a flexão plantar na fase de propulsão. Então, é importante que a gente mantenha um trabalho externo de força para essas estruturas. Senão, a cada vez mais, esse cara ele vai ter ali uma redução da ativação desses músculos e isso pode prejudicar até a vida dele fora da corrida, não só na corrida. Um outro ponto, um bloco que trabalhe solear, gastrocnêmio, tibial posterior é imprescindível também, porque são os 3 músculos onde eles vão ter menor demanda. Então, entrando nessa linha de que eu preciso fortalecer de forma externa aqueles músculos que estão com menos demanda agora na corrida, é importante pensando que eles vão acabar perdendo condicionamento ao longo do tempo. E quando esses 3 músculos perdem condicionamento ao longo do tempo, a tua corrida vai ser muito prejudicada, porque esses 3 músculos atuam de forma considerável tanto na absorção de carga quanto na fase de propulsão. Então, assim, reparem que esse bloco geral de pé e tornozelo é muito relevante para qualquer corredor que pretende utilizar um tênis de placa dentro da sua rotina. Agora, se esse corredor ele for um corredor que entra em contato com o calcanhar, eu daria ênfase muito grande em glúteo médio e quadríceps. Por quê, Gabriel? Não faz muito sentido você estar falando isso. Eu falei assim, faz sim. Por quê? Porque quando você entra com um tênis de placa, por ele ser mais rígido, a articulação do tornozelo, ela acaba não realizando um movimento de absorção de carga, ou seja, de dissipação da carga que entra para o nosso corpo, que é normalmente feita pela modulação do arco plantar de forma controlado ali pelo tibial posterior. E quando você não tem essa absorção de carga, né, essa dissipação de carga na articulação de tornozelo, essa carga ela chega a maior aonde? Ela chega a maior em joelho e também
na parte de pelve, que são os outros dois mecanismos principais de absorção de carga. A gente já viu isso nas aulas lá de trás, né, da biomecânica, dentro do método, onde eu falo bastante da fase de absorção. Né? A gente já entendeu que o quadríceps e o glúteo médio eles são musculaturas de extrema relevância para corredores de calcanhar absorver carga, dissipar essa carga. E se o tibial posterior, que também é um outro músculo que faz essa dissipação de carga, não está fazendo, por quê? Porque a placa não permite esse movimento por conta da rigidez, essa carga ela sobe. E aí a gente tem um aumento de demanda em joelho e em quadril, sendo responsáveis quais músculos? Quadríceps e glúteo médio. Então, para esse tipo de corredor, é interessante um preventivo, vamos dizer assim, né? Porque essas outras articulações vão estar recebendo mais carga e essas musculaturas precisam estar preparadas.